Ai, ai, amores. É até estranho o que eu vou falar para vocês agora, mas eu não sei por que me veio esse assunto na minha cabeça agora. Eu estava pensando, preciso gravar para as minhas meninas e de repente me veio esse tema, né? Não sei se pode ter sido Deus que me mandou falar sobre isso, porque talvez alguém precisasse ouvir, mas enfim, né? Bem-vindas ao canal Dizendo Verdades, o canal de mulher para mulher, que não é Marisa, mas que te ajuda a sair da depressão e da ansiedade. E eu sempre digo, né? Eu tento, porque eu também sofro desse mal. Por que que é importante chorar? Eu não sei por que que me veio esse tema agora, né? Essa frase na minha cabeça, mas pode ser que alguém esteja precisando ouvir isso. Eu já chorei muito na minha vida, gente, muito. E às vezes eu ficava perguntando para mim mesma, por que que eu choro tanto? Porque eu estou o tempo todo chorando. Porque eu tenho muitos dias tristes e me sinto tão vulnerável, né? Eu nunca parei assim realmente para entender o porquê, mas eu entendi que tem uma importância isso. Porque eu percebi que antigamente, quando eu escondia as coisas de todo mundo, inclusive tentava esconder de mim mesma, que eu tentava não chorar, tentava segurar tudo para mim, eu estava adoecendo. Eu estava adoecendo, gente. Hoje em dia eu tenho alguns problemas de saúde também, né? Isso é bem verdade. Mas eu percebi que antigamente, quando os problemas vinham e quando as incertezas, as inseguranças, as tristezas chegavam, eu sempre queria esconder das pessoas. Eu escondia da minha mãe, escondia dos meus filhos e tentava suprimir dentro de mim, tentava esconder de mim também. Eu venho de uma filosofia de vida onde nós trabalhávamos a terapia do riso, que na maioria das vezes é muito bom sim, porque nós precisamos fazer algumas práticas que nos tirem da tristeza, né? Só que às vezes eu penso assim, não é legal fazer as coisas forçado, porque às vezes você só precisa pôr para fora, né? Às vezes você precisa pôr aquilo para fora. Você não pode mascarar o que você está sentindo. E às vezes eu escondia tudo que eu estava sentindo e tentava mascarar com esse treino do riso, né? Às vezes a pessoa chegava perto de mim, como você tá, Simone? Ah, eu tô bem, graças a Deus. E você, como tá? Pessoa, tô ótima. Aí eu, que bom, né? Que bom. Só que dentro de mim eu estava precisando desabafar e precisando de socorro e precisando chorar para tirar aquela angústia do peito, sabe? E nessa ânsia de esconder as coisas das pessoas, eu percebia que eu estava ficando cada dia mais triste, cada dia mais angustiada, mais deprimida, mais ansiosa. E a minha vida não estava andando, não estava andando. Eu cheguei uma época, gente, que eu segurei tanto, tanto, tanto essas coisas ruins dentro de mim, as tristezas, as inseguranças, e eu segurava tanto o choro que eu estava me sentindo um zumbi, sabe? Eu não estava vendo mais solução para minha vida, eu não via mais sentido. Até sendo mãe, tendo os meus 3 filhos, às vezes eu até pensava em bobagem, sabe? Eu pensava, se eu deixar de existir, eu não vou dar trabalho para mais ninguém. Se eu deixar de existir, a dor também deixa de existir. Se eu deixar de existir, os meus filhos não vão sentir tanta falta. Vão sentir no começo ali, mas depois acostuma. E por pensar tanto nisso, eu fui ficando uma pessoa muito vazia, sabe? E nós sabemos que quem tem depressão e ansiedade, a gente tem um vazio muito grande, né? A gente tem um vazio muito grande e as pessoas não entendem isso. E chegou uma hora que ficou tão grande aquele vazio e tão grande aquele bolo dentro de mim que parecia mais um câncer, sabe? Quando aquela coisa cresce
e toma conta de todo um órgão, todo o corpo, sabe? Quando cresce. Não sei se eu consegui explicar bem para vocês, mas cresceu tanto dentro de mim que eu já não conseguia segurar mais, sabe? Então, às vezes, quando a pessoa perguntava para mim, Simone, você tá bem? Às vezes eu começava a me tremer, porque me dava gatilhos. Eu tremia, já não conseguia me controlar. E aí a pessoa via que eu realmente não estava bem. E dali já partia para uma crise de ansiedade muito forte, e onde eu ia parar no hospital. Ou eu disparava a chorar e não conseguia parar mais, né? Já participei de algumas palestras para ajudar mulheres em vulnerabilidade, né, emocional, e que eu já estraguei a reunião, gente, porque eu começava normal e quando as pessoas iam falando, me dava aqueles gatilhos e por causa daqueles gatilhos eu começava a chorar e desandava tudo. As reuniões perdiam o foco e eu me sentia culpado porque eu acabava atrapalhando a reunião e acabava sendo o centro das atenções. E o que me adiantou isso? Não me adiantou nada, né? Porque eu percebi que eu ia ficando cada vez mais triste e mais estranha e já não era uma pessoa normal, né? Às vezes, quando a minha psicóloga falava comigo, falava assim, Simone, você precisa ir na terapia, você precisa passar em consulta com o psicólogo ou até com o psiquiatra, mais vezes, né, com o psicólogo, porque eu já falava com ela, ir para um psiquiatra fazer uma terapia, mas eu tinha medo, eu falava, não, eu não posso. Ela perguntava para mim, por que que você não pode? Eu falava, porque eu não sou uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa normal porque eu tenho um sentimento tão triste dentro de mim, eu tô sofrendo tanto com tantas coisas que eu não consigo ser normal. Às vezes, se uma pessoa passar e falar para mim, tudo bem, eu já começo a chorar, né? E a minha psicóloga, ela viu que realmente eu precisava muito de ajuda. Muito, muito, muito. Dizem que a terapia ajuda muito, né, a gente tirar esses monstros de dentro da gente, né? Eu preciso passar em terapia. Mas o que eu vim falar aqui para vocês é da importância de chorar, porque eu percebi que depois que eu parei de segurar essas coisas para mim, eu tenho melhorado. Porque às vezes você vê uma pessoa que acaba cometendo, a pessoa cometeu aquilo porque ela não conseguiu mais segurar a tristeza dentro dela. Não é que ela queria realmente né, fazer aquilo, não era, mas é que na verdade ela estava segurando tanto aquilo dentro dela e não queria ou não podia contar com ninguém, que ela não aguentou mais, né? Então ela acabou fazendo aquilo. Então, que a gente entenda que nós somos seres humanos, que a gente precisa sim de apoio um dos outros, que a gente precisa sim se libertar dessas amarras, dessas tristezas, que não vale a pena você esconder sentimentos, não vale a pena você segurar o mundo em cima das suas costas sozinha, não vale a pena você fingir que está tudo bem quando não está. Porque quando a gente finge que está tudo bem quando não está, a gente não tem apoio de ninguém. Porque ninguém sabe o que está acontecendo com a gente. Ninguém sabe onde está apertando o teu sapato, aonde que está o teu calo, né? Qual é a dor que você está sentindo. É a mesma coisa que um bebê. Quando nasce, está com cólica, não sabe falar e está chorando o tempo todo e você não consegue entender o que ele tem, né? Quem não fala, não consegue ajuda. Então, o que eu precisava falar aqui para vocês é que procurem ajuda nos dias tristes que vocês estiverem com uma cruz muito pesada. Deus dá a cruz para cada uma de nós carregar, mas se a sua cruz está muito pesada, você precisa de apoio, né? Porque na verdade ninguém passa pela vida sozinho, ninguém. Sempre a gente precisa de alguém para ajudar, né? Por menor que seja a ajuda, a gente sempre vai precisar de alguém. Nós não viemos sozinhos e não vamos sozinhos. Aliás, ir sozinhos nós vamos, né?
Mas nessa jornada em que nós estamos aqui, nós vamos precisar de ajuda muitas vezes. E tá tudo bem, tá tudo bem. Se você tá triste hoje e você precisa de um ombro amigo para chorar, procura alguém para chorar. Se você tiver com uma pessoa que realmente é seu amigo, sua amiga, uma pessoa que te ama, alguém da família, e você precisar chorar e desabafar, isso vai fazer muito bem, tá? Então não esconde os seus sentimentos, porque as pessoas não têm bolas de cristal. E por não ter bolas de cristal, as pessoas não vão adivinhar o que você está passando. As pessoas não vão saber te ajudar se você não abrir a boca e pedir ajuda. E quanto mais você esconder isso dentro de você, mais doente você vai ficar. A depressão, ela pode começar bem pequenininha, mas se a pessoa não tomar cuidado, ela vira uma bola de neve gigantesca. E aí a gente pode sofrer consequências maiores. A ansiedade, ainda a gente sofre por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Que nem chegou ainda. É a antecipação do futuro, né? Então relaxa, fica tranquila, fica calma, não pensa no que está por vir. Ah, você está com problema de saúde, está com problema financeiro? Saúde a gente tem que correr atrás sim e resolver o quanto antes. Mas você está com um problema de finanças, um dia vai resolver também, mas não fica com aquele pensamento, ai meu Deus, o que vai acontecer no mês que vem se eu não conseguir fazer uma renda extra hoje? Ai meu Deus, e daqui 2 meses? Ai meu Deus, sabe? Antecipando o que nem aconteceu ainda, né? E aquela ansiedade acaba se tornando uma coisa tão gigantesca, que você às vezes faz uma tempestade no copo de água, quando se você se centrasse e se controlasse e se acalmasse, talvez você conseguisse resolver muito mais fácil. Ou se você pedisse ajuda para alguém para conversar e a pessoa poderia estar te dando alguns outros caminhos, algumas outras alternativas, e você não sofreria tanto, né? E na depressão, o que ficou no passado ficou, deixa pra lá, né? Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te abandonou, aquela pessoa que foi embora sem te avisar, ou que fez alguma coisa que te deixou muito triste, que você não esperava por aquilo, deixa. Porque o universo vai se encarregar, né, daquela pessoa pagar pelo que fez, porque aqui na Terra nós pagamos por tudo, né? Tudo que a gente faz, de uma certa forma, volta pra gente. Não que volte do mesmo jeito, mas um dia a gente paga. Se a gente plantar chuchu, a gente não vai colher mamão, né? Se a gente plantar abobrinha, não vai nascer alface. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente paga, de uma forma ou de outra, né? Então, deixa o passado no passado, acalma seu coração. Se ainda tem muitas coisas que estão te deixando triste, que estão deixando você desanimada, que estão deixando você com pensamentos nebulosos, procura ajuda, tá bom? Tem o CVV, eu não sei qual que é o número do CVV, eu não lembro, minha cabeça é de Dory e às vezes eu esqueço, mas é o Centro de Valorização da Vida, se eu não me engano, o CVV, acho que é isso. Se precisar conversar, conversa, liga lá. Tem o 180 também, né, que lá eles conversam, né, tem o pessoal que já é treinado para atender mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, então eles conversam bastante. Tem a CRCM, que é o Centro de Relacionamento Casa da Mulher, se não me engano. Acho que é isso. Então acredito que em todos os estados tem, né? É só procurar, buscar ajuda, né? Ligar para esses números que ajudam, né? Quando a gente precisa conversar, uma pessoa mais próxima de você, uma pessoa de confiança, um amigo, uma amiga, um namorado, um marido, a mãe, os filhos, né? Põe para fora, tá? Não esconde isso não de ninguém. Eu não sei realmente por que eu tive vontade de gravar esse vídeo, né? Mas acredito que tudo tem um propósito na vida. E se eu tive a vontade de gravar esse vídeo, né? Esse tema, é porque talvez alguém precisasse ouvir, né? Porque eu sei também como é ruim isso, eu já passei muito por essas situações, né, de ter que buscar ajuda e não ter como,
né, por ficar me podando, me cobrando e achando que eu não devia compartilhar as minhas coisas ruins com os outros. Mas eu vi que isso é muito, muito bobo, né, e era muito bobo da minha parte. E chorar é muito importante, porque chorar vai pôr para fora, vai limpar você, vai tirar um peso das suas costas e pode te trazer dias melhores, né? Como diz na Bíblia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se cuida e lembra disso. Se precisar chorar, chora. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Se precisar recomeçar qualquer rota que seja. Se você precisar recalcular a rota, recalcula. Mas não guarda sozinho para você esse tipo de sentimento que não vai te levar a nada. Aliás, pode até levar, mas para um caminho que não tem mais volta, tá? Então se cuida, fica bem e que Deus proteja a sua casa, a sua vida, a sua família em nome do Senhor Jesus, ok? Se gostou do vídeo, deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e não esqueça de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar para você, tá bom? E é isso. Agradeço novamente a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.